Vou trocar uma ideia aqui, eu vou passar uma visão para você que talvez possa te ajudar, ok? O que está acontecendo é o seguinte, não vou entrar em detalhes não, porque acho que isso daí não vale a pena. Aliás, às vezes quando eu vejo esse tipo de situação na internet, às vezes eu me pergunto, pô, pra que isso? Pra que se expor dessa maneira? Mas é para dar direção no tema que eu quero falar com vocês hoje, para que de uma certa forma, se encontrar você nesse dessa mesma maneira, talvez te dê um auxílio mental, espiritual, e que você possa dar seguimento aí no seu projeto, na sua vida, no dia a dia para você. Eu tô passando por um momento, pessoal, que eu colocaria esse momento como uma prova, ok? Mas não é uma prova do trabalho, da formação que eu tô fazendo, não. Surgiu algo, e é engraçado que quando surgem os problemas na nossa vida, até Racionais MCs canta isso na música A Vida é Desafio. No final da música, o Andy Rock fala o seguinte: normalmente quando os problemas surgem na nossa vida, a gente está desprevenido, né? Exatamente. Se o problema avisasse que ia chegar, a gente se preparava e não pegava a gente desprevenido. É tão simples quanto isso. E surgiu algo de repente. E antes de desesperar, antes de espernear, antes de pensar que o mundo acabou, há muito tempo eu tenho um ritmo, um sistema meu, sei lá, é uma maneira de enxergar as coisas. Eu sou uma pessoa bastante otimista, entende, pessoal? Eu sou sonhador, realmente, mas eu sou muito otimista. Eu acredito, sou meio bobo, né? Claro, em coisas que tem fundamento, né? Então surgiu essa situação particular na minha vida, que eu falei pra minha esposa, eu falei, olha, Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar, entende? E indo por essa linha de pensamento, cara, vou passar isso pra você, e você tem o seu jeito, e você faça o que você quiser com essa informação. Mas quando você, diante de uma situação, de um problema, de um desafio, principalmente de uma prova, vamos colocar logo assim mesmo, já que a gente está falando num termo espiritual mesmo, quando você está diante de uma prova, e se você encarar essa prova num pensamento otimista, num pensamento de fé, num pensamento que essa prova está vindo para te aprovar, ou seja, que este momento surgiu na sua vida não para o seu mal, mas para o seu bem. Deus está falando com você através desse problema e Ele quer te abençoar. Cara, é sensacional isso. Então, quando surgiu essa situação, eu falei, cara, não me desesperei. Entende? Porque eu acredito em Deus e eu acredito que sou uma pessoa de fé. Tive algumas experiências na minha vida que me faz acreditar nisso. Não é uma fé baseada em milagres dos outros, em milagre de A, B ou C, ou de testemunhos que a gente ouve na igreja, que já é bom, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quando você ouve da palavra de Deus, aquilo gera em você fé. Quando você ouve um testemunho de um milagre, de um acontecimento e que dá o crédito a Deus, isso gera fé nos ouvidos das pessoas que estão ouvindo aquele relato, aquele testemunho. Então a Bíblia diz em Hebreus que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E já que a gente está falando de Bíblia, não vai embora não, tá? Vai ser positivo que você vai ouvir. E já que a gente citou alguns trechinhos, eu sou um cara que eu creio em Deus. E em Salmos, no capítulo 37, versículo 5, confere aí, acho que é versículo 5, diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu sei de cor esse versículo porque eu já escrevi ele muitas vezes.
para mim não esquecer, né? Para mim não esquecer. Atar a palavra de Deus em lugares específicos para que você não esqueça dela. O salmista também, pô, isso daqui tá parecendo uma pregação, hein? Caramba. O salmista Davi também, ele escreve em Salmos: a tua palavra, falando de Deus, a tua palavra, os teus mandamentos eu escondi. Aonde que o salmista escondeu? Guardada em meu coração. Por que que o salmista escondeu a palavra de Deus, guardou no coração dele? Ele responde: para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, ela gera fé na gente. O que eu tô falando para você é algo de fé. Surgiu um problema na minha vida, surgiu uma prova na minha vida, e eu vou falar para você, viu? Ela não é pequena não, viu? Rapaz, ela não é pequena não. Só que, cara, eu tô olhando que a vitória vai ser grande, cara. Eu tô olhando que a vitória vai ser grande demais. E eu não vou falar o que é, mas quando eu tiver com o troféu na mão, quando eu levantar a taça, aí eu vou voltar nesse vídeo e vou fazer menção desse vídeo e falar para vocês o que foi. Você crê nisso? Então, o que eu tô querendo dizer? Quando você encara uma dificuldade, uma situação, um problema com um pensamento de fé, com o pensamento e uma visão positiva de que aquilo está acontecendo, ou porque você vacilou, você deu brecha, você tomou decisões que não devia se tomar, você se precipitou, você magoou pessoas, então a consequência, ela veio, ela chegou até você, ou surge de situações que você não teve nada a ver com isso, e é aí que eu quero pegar o gancho para você. Surgem situações que você menos espera, e aí o que eu gosto, o que eu tenho vivido na minha vida nos últimos tempos é: presta atenção, abra o seu olho, e se você tá entendendo, coloca um comentário aí, por favor. Coloca um comentário aí, porque esse vídeo não é bolado. Esse vídeo tá saindo aqui, espontâneo, real, do coração, entendeu? Então, presta atenção, e é nessa visão que eu tô, porque esse problema que surgiu pra mim, e muitas das vezes acontece isso, pessoal, presta atenção na tua vida. Todo problema, quando surge, atrelado a ele, ou no desenvolver para resolver esse problema, surge oportunidades. Presta atenção. Então, surge um problema, mas o problema não é o fim do mundo. Pô, Caio Brasil, você não sabe o que eu tô passando. Você não sabe. Olha, ou você assume o seu BO e entende que se você tá passando por isso que você tá passando, analisa e vê se você não tem culpa nisso. E se tem culpa, tenta resolver da melhor maneira, reconheça que você vacilou e toca o barco pra frente. Ou se é no exemplo que eu falei, surgiu de repente, alguém me pegou, alguém tá fazendo alguma coisa comigo, não sei, eu não esperava isso, presta atenção que é uma oportunidade que tá escondida aí. É uma oportunidade que tá escondida aí. E talvez oportunidades que vão mudar a sua vida. Oportunidades talvez, e não tô nem falando em questão financeira, mas que talvez possa estar atrelado a uma questão financeira, que você vai descobrir ao resolver esse problema. Eu tinha um amigo, um brother, um conhecido, que ele tinha um jargão muito interessante. Ele falava o seguinte: cara, vou pra cima do problema, o problema surge, eu não corro não. Eu vou pra cima dele, porque de qualquer forma ele vai me pegar mesmo. Então quando o problema tá vindo, você já vai de encontro com ele. A oportunidade você vai encontrar aí. Entendeu? Forte. Então, quando você atrela, encara, melhor dizendo, num pensamento positivo, num pensamento mais amigável, num pensamento mais inteligente, para tentar entender as situações, porque das duas umas foi como eu falei aqui agora.
ou a situação tá do jeito que tá, que você vacilou, você deu brecha, você tomou decisões que não era para ser tomadas, você errou o caminho, errou o percurso, e isso não tem problema nenhum, é só você fazer uma reversão e consertar aquilo que você quebrou. Às vezes é difícil, às vezes não dá para consertar, sempre ficam marcas, ok? Mas pelo menos você entendeu onde você errou e volta lá para tentar consertar. Pelo menos para reconhecer o seu erro. Eu já magoei pessoas e já perdi amizades por causa disso. Eu não sou uma pessoa fácil, tá bom, pessoal? Sou legalzinho, sou simpático, mas eu tenho algo comigo que muitos enxergam como algo negativo. E eu confesso para você que muitas vezes na minha vida isso atrapalhou, que é falar as coisas na sua cara, que não é ficar massageando o ego, que é realmente, principalmente quem é amigo, quem é conhecido, quem é da família, ser sincero. Eu acho isso um ponto super positivo, mas eu confesso que eu não sei lidar muito bem com isso. E talvez isso choca com algumas pessoas. Já perdi amizades, tem pessoa que não me engole, entendeu? Mas fazer o quê? Esse é meu jeito e eu prefiro entender que isso é uma qualidade, embora reconheça que às vezes é melhor ficar calado. Às vezes é melhor eu não falar certas verdades, porque não vai valer a pena, entende? Mas esse é meu jeito. Fazer o quê? Esse sou eu, entendeu? Esse sou eu. De ser sincero, de ser verdadeiro, de falar a verdade, de bater o papo reto. E não tô nem aí se quem gosta e quem não gosta. Quem tá comigo lado a lado, tá comigo conhecendo meus defeitos, o meu jeito, é por isso que são poucos. É por isso que são poucos. Conheço muita gente, mas quem convive comigo e quem eu chamo pro meu aprisco, é pouco, hein? É pouco. Positivo? Então, pessoal, a minha ideia para você nesse vídeo é para você prestar atenção, ok? Um problema surgiu, uma prova surgiu. Essa prova, como diz um jargão pentecostal, você está sendo provado para ser aprovado. E eu acredito nisso. Eu acredito nesse jargão. Eu acredito que tem algo lá na frente para mim. Eu acredito que algo tem ali na frente para mim. Não é possível. Não é possível. Entendeu? Não é possível. Então eu acredito que algo tem ali para mim. Então vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos. E assim que eu concluir, assim que eu entender de fato o que é que Deus preparou, o que essa situação, na verdade, trouxe pra mim, o que é, porque é só depois que a gente entende, por isso que você não pode desesperar. Às vezes você tá querendo uma coisa, surge outra, você reclama, você blasfema, você xinga todo mundo, aí depois lá na frente você entende, você fala, é por isso. Aí você torce, você fala, nossa, ainda bem que foi assim que aconteceu, não aconteceu do jeito que eu queria. Porque é só depois que você entende, entendeu? E tem coisas que Deus faz que não é pra você entender. É pra você aceitar e pronto. Aceitar e respeitar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Entendeu? Essa é a vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Você quer coisa melhor do que isso? Do que algo bom, perfeito e agradável? Positivo? Ó, levei 15 minutos do trabalho pra cá porque tinha trânsito, viu? Até aqui em casa. Ó, 14 minutos. Porque senão é rapidinho. Quando eu saio aqui de madrugada, eu saio daqui 5h40 da manhã. Positivo? Quando eu saio de madrugada é 5 minutinhos ali. Rapidão, não tem trânsito nenhum. Positivo? Deixa eu olhar aqui pra concluir, galera, pra não bater. Então é desse jeito, pessoal. Grande abraço pra você.
deixa um like, deixa um comentário, tá bom? Você que... Deixa eu acender a luz aqui da garagem, porque senão... Deixa um like, deixa um comentário, se inscreva aí. E ó, eu vou fazer um desafio com você. Eu vou fazer um desafio com você. Já que eu citei alguns versículos bíblicos aí, eu quero desafiar você a escrever, mesmo que você não for comentar nada, escreva um versículo bíblico aí nesse vídeo, ok? Porque esse vídeo a gente vai voltar daqui a algum tempo, esse vídeo, e depois eu quero ver os comentários. Porque esse vídeo é interessante, porque depois eu vou fazer um outro vídeo contando a vitória. Então vai ser legal ver os dois vídeos e ver os comentários que estão fixados lá. Quem sabe os comentários que estão aí não ganha até alguma coisa, né? Mas não comenta por causa disso não. Comenta porque você viu o vídeo, porque você gostou, ou para deixar uma palavra aí uma palavra de fé aí para alguém, porque depois o pessoal vê o comentário e vai ver o seu versículo ali, e aquilo pode gerar fé em alguma pessoa. Então, diante de tantos comentários, de tantos haters, de tanta coisa furada, papo furado, deixa um comentário bíblico aí, deixa um versículo bíblico. Quero desafiar você aí. Não precisa nem olhar na Bíblia. O que vem na sua mente, você escreve no comentário. Fechou? Grande abraço, tamo junto.